Recording in progress. Ok, muito bom dia para todo mundo, bom dia, Boker Tov para todos, para nós todos aqui, mesa lotada hoje, muito legal, para quem está acompanhando com a gente remotamente. Você aqui. Oi? Você aqui. Tô eu aqui mais uma vez, fazendo as vezes do Vitor, que felizmente está recebendo família de fora, enfim, está aproveitando e curtindo o pessoal que veio aí para passear e para fazer um encontro de família que, por sinal, tem a ver um pouco com o Vaigash, né? De aproximação. Aproximação não custa nada. E aproveitar também e reforçar o parabéns para a Terezinha, da semana, aniversariante da semana. Está aqui do meu lado, Terezinha aqui do meu lado, dando a honra da presença. Na próxima a gente fala dele. E, enfim, também eu não vou me apresentar muito, eu que vou fazer. O Vitor hoje me honrou como facilitador e fazer o estudo, então vou seguir adiante aqui, boa. Pagamento dobro. Sérgio falou que eu tinha direito a 2 aliotas hoje, mas eu fiz uma só, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos falar essa semana, na Parashá da semana, sobre Vaigash. É um rápido resumo de Vaigash, e eu confesso também que como eu, além de tudo, escrevi no Ari News também, então praticamente o que eu vou trazer aqui é o que eu escrevi para depois a gente partir para o estudo, as reflexões. No rápido resumo de Vaigash, a gente vai ver o arrependimento de Yehudá, José vai se revelar, o irmão da turma toda que está lá, depois que a gente passou por Vayeshev e por Miketz. Depois, aí José vai trazer o pai, né, para o Egito, vão todos morar em Goshen. Onde? Em Goshen. E também no final vai mostrando como é que José modelou a escravidão ali, se aproveitando dos 7 anos de vacas magras, usando os 20% que ele recolheu durante o tempo de vacas gordas, né? Então esse é um rápido resumo assim, dos temas que passam por Vaigash. Mas nós não temos como estudar Vaigash sem dar uma olhada para nós não temos como estudar Vaigash sem dar uma olhada para trás e falar um pouco de Vayeshev. Apesar de sabermos que a Torá não é uma história linear, nesse caso, me parece que tem alguma coisa contínua aí entre Vayeshev, Miketz, Vaigash, e depois na última Parashá de Bereshit. Naturalmente, tudo recheado de muitas outras histórias, e como sempre nós comentamos nos estudos aqui das quintas-feiras, são várias informações, situações, e é melhor a gente tentar buscar 1 ou 2 pontos que chamam a nossa atenção em cada paraxá. Primeiro vou lembrar aqui rapidamente Vayeshev, paraxá do Bar Mitzvah, aliás, do Bar Mitzvah do Davi, filho do Vitor, e do meu filho, o Dudu. Do teu também? Boa, maravilha. E a paraxá fala de José, o filho querido de Jacó, ou Israel, né, que depois veio se chamar Israel. Fala das suas virtudes, sua capacidade de interpretações, e fala de 2 sonhos que teve, o dos feixes de trigo, onde o feixe dele se ergueu e ficou de pé, e os feixes dos irmãos desfilavam e se curvavam diante do feixe de José. E o outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para José. Ou seja, pai, mãe e irmãos reverenciando José. Isso despertou raiva e inveja nos irmãos, e resumindo aqui, os irmãos queriam se livrar dele e acabaram por vendê-lo como escravo para os egípcios. Cortamos para Vaigash agora. José é um homem bem-sucedido, braço direito do faraó, né, grão-vizir do faraó, cheio de poderes. Mais uma vez, temos aqui um roteiro cinematográfico. Vou pegar de novo carona na Silvia da semana passada, mas não vou exibir não, mas é cinematográfico esse roteiro, com diálogos irretocáveis.
Yehudá pede para agora o Tsafenat, né, que é o novo nome de José, por isso que os irmãos, que além de não reconhecer, não tinha nome, o nome era outro, então assim foi. Ele pede para não punir Benjamim, o filho mais novo, pois deixaria o pai de todos, né, o pai deles, muito triste nesse final de vida. O pai que já tinha considerado perdido, né, o José, iria perder também Benjamim, e mais do que isso, Judá pede para que ele seja punido no lugar de Benjamim. Nesse momento, percebendo a atitude e a mudança de, não sei se é caráter, depois alguém vai me ajudar, mas essa mudança de postura de Eudá, José acha que é um momento razoável para se revelar como irmão, daqui o irmão, aquele que tinha sido vendido como escravo, e depois ele faz uma trama enorme, cheio de um roteiro maravilhoso de emoções e amores em família, que é o que acontece ali em Vaigash. Os irmãos vão buscar o pai e a família se reúne com José, providenciando proteção e moradia para todos em Goshen. A segunda parte da Parashá, ela relata a forma curiosa como José transformou todos em escravos. Lembramos que em Miquetes, o sonho de Faraó foi interpretado por José, revelando que o Egito passaria por 7 anos de fartura e outros 7 anos que eu chamei no texto de faltura. Nos anos de abundância, ele confiscou 20% de tudo que era produzido no Egito. No primeiro ano sem alimentos, confiscou os animais em troca de comida. No segundo, confiscou as terras em troca de comida. E no terceiro ano, transformou todos em escravos em troca de comida. De uma forma reduzida, né? Resumida. Eu sempre gosto de começar a reflexão da Parashá com seu título. Muitas vezes encontro outros trechos interessantes, mas em Vaigash, que significa aproximou ou se aproximou, o termo combinou com a minha reflexão. Não é simples o ato de Yehudá de se aproximar de José para pedir perdão, para colocar ele no lugar de Benjamim, e não apenas por isso, né, por N outros motivos. Se aproximar de algo ou de alguém vai muito além do ato físico. Antes de mais nada, não quero aqui, obviamente, olhar sob viés negativo de se aproximar por interesse ou ganância. Vamos olhar aqui sobre outros aspectos. Se aproximar de alguém é um ato de confiança. Estar ao alcance de alguém significa poder falar em tom educado, poder tocar a pessoa, significa entrar em algum grau de intimidade que o mundo de hoje torna cada vez mais difícil. O ato de Judá de se aproximar de José abriu caminho para um ato de arrependimento, para a revelação de uma mudança de caráter de Eudá, e simplesmente permitiu que José, ao perceber tudo isso, abrisse seu coração e revelasse sua identidade, para se aproximar novamente de seus irmãos. Muito provavelmente, dessa vez, uma aproximação fraterna e sincera, como nunca tinha sido nos tempos em que os irmãos tinham inveja e ciúmes por José, seu querido do papai, né, de Jacó. Aproximação entre irmãos. Eu acredito que cada um de nós aqui conhece uma família, pelo menos, em que os irmãos estão brigados, que não se falam, essa confusão que a gente conhece. Isso, se não for o caso, às vezes, da nossa própria família. E me lembro muito bem de uma prédica do Margulis, está aqui do meu lado, em algum Yom Kippur, já tem vários anos, muitos anos, quando ele tocou nesse assunto e questionou quem teria a capacidade de estender a mão primeiro para se aproximar, seja do irmão ou seja do amigo. O ato de Yehudá se aproximar de José traz ainda, como falei anteriormente, um ato de arrependimento, de techuvá. Se num primeiro momento Yehudá não teve o menor escrúpulo em vender o irmão como escravo, agora ele estava disposto a ser um escravo para salvar outro irmão. E aí, aproveitando uma frase do Rabino Sacks, a crueldade foi substituída por zelo. A indiferença ao destino de seu irmão se transformou em coragem em seu favor.
ele está disposto a sofrer o que ele infligiu uma vez a José, para que o mesmo destino não ocorresse a Benjamim. Bom, com isso Judá passou no teste, o teste que José tinha preparado e construiu toda essa história para enxergar os arrependimentos ou o arrependimento dos irmãos. E esse é um momento para mim significativo nessa história, na história assim, do espírito humano. Judá e Eudá é o primeiro penitente, é o primeiro Baal Teshuvá da Torá, como dizem os estudos. Esta aproximação de Eudá com José também carrega uma relação muito forte com o pai, Jacó. Primeiro, Eudá afirma e reafirma que o pai não aguentaria ficar sem mais um filho, o filho mais novo, nesse momento em que eles ainda não sabiam de José, da identidade de José. Bem, José já esteve nesse papel de filho querido, e isso toca ele profundamente. Ele vê em Eudá um cuidado especial com o pai, que afinal de contas também é o pai de José. E nessa montanha de revelações, de sentimentos, é que José precisa se revelar o irmão da turma toda. Repito, ele precisa abrir o jogo, pois qualquer coisa diferente seria a manutenção de uma mentira, de um egoísmo e de uma presunção que, acima de tudo, estragaria o enredo dessa história cinematográfica. Trazendo rapidamente para os dias de hoje, e aí já caminhando para o encerramento, não tem como colocar essa história como um manto sobre o caos que vive hoje o Oriente Médio. Quem será capaz de se arrepender? Quem será o primeiro a se aproximar? Quem pensa em honrar o Pai, já que somos todos parte do povo abrâmico? Quem? Enfim, entre as muitas mensagens de Weigash, temos lindas mensagens para ilustrar a importância do arrependimento, da capacidade de sermos melhores a cada dia, da reaproximação nas relações e da necessidade de sempre honrarmos nossos pais e nossas gerações passadas. Shabbat Shalom. Bom, está aberto agora para... Eu vou aproveitar que quer falar, porque aproveitar que eu mencionei você. Pessoal que está remoto, eu quero lembrar que o pessoal remoto também pode fazer seus comentários, tá? Então, como eu acredito que eu não falei, não exauri todo o tema, vou passar aqui para a Silvia. Foi citado, Fui citada, tenho direito à réplica. Eu acho interessante, né, essa conversa sobre a aproximação e a sequência das 3 parashiot. E, assim, fazendo uma digressão sobre o assunto, mas vinculada ao texto que a gente leu, me parece interessante como essas separações e aproximações tendem a fortalecer os relacionamentos. Em qual sentido? Os irmãos se separaram, brigaram, mas souberam voltar a um centro de interesse comum. E fazendo um paralelo, né, com a que você mesmo fez, né, com a situação em Israel e a relação com outros povos abrâmicos, a gente espera também que os desentendimentos e as voltas sirvam para fortalecer, né, não só deixar marcas e machucados mesmo nas relações para sempre, mas que possam fortalecer uma visão de futuro comum, né? Essa é uma mensagem de esperança, que nem sempre eu tenho. Mas o importante também nesses casos, isso é minha visão muito pessoal,
é a gente estabelecer quais são os limites de desentendimento possíveis, estabelecer níveis de civilidade razoáveis para os desentendimentos, né? Então, isso a Paraxá traz um pouco para a gente, hoje a situação de hoje traz, e a nossa vida também, né, vai trazendo com que a gente se desentende, se entende novamente, e se afasta e se aproxima, mas é muito importante manter os limites do... Bom senso não é uma boa palavra, né, mas da civilidade e do respeito mútuo, mesmo nos desentendimentos. É isso, essa é minha mensagem. Bom dia. Eu estava pensando muito também na vida do dia a dia, nas figuras de José e de Judá. Houve um arrependimento da parte de Judá, mas houve uma disponibilidade de José também. Ele podia, não, me ofendeu, foi muito grave o que você fez, e não se dispor a acolher, a receber. E penso também em duas palavras, remorso e arrependimento. No remorso, a gente meio que dá voltas em cima da situação e paralisa e não sai do lugar. E o arrependimento implica numa mudança de atitude, implica em zerar o cronômetro e recomeçar, né? Foi o que José fez, foi o que Judá fez. E, por tabela, os outros irmãos, depois que tinham participado também, né? Então, eu acho que a gente é desafiado no dia a dia, em situações grandes e pequenas, a rever. Cada um de nós diz palavras ásperas, ouve palavras ásperas, se sente injustiçado ou comete injustiça. Isso é parte da nossa humanidade, né? A gente está em desenvolvimento. Então, assim, que a gente tenha atitude na vida da gente de zerar cronômetro, de recomeçar, de dar uma olhada na situação, de também se dispor a acolher aquele que, de alguma forma, nos ofendeu, nos magoou. Assim, o quanto eu não faço isso no meu dia a dia sem perceber, né? E é isso. E só mais uma coisinha. Na semana passada eu vi uma dessas muitas notícias, né, dessa guerra terrível, dolorosa que a gente está vivendo. Em Gaza, num bombardeio, uma criancinha, pela foto tinham talvez uns 3 anos, uma menininha, ela se perdeu dos pais naquele momento e estava ferida. E um soldado israelense carinhosamente limpando ela e depois foi procurar os pais e entregá-la. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte de um povo que tem essa disponibilidade de cuidar até dos inimigos, né, e de acolher e de tratar com bondade mesmo no meio de uma guerra. Desculpa. Eu não ia comentar isso que você falou, da criança que foi acolhida pelos soldados. Na imprensa mundial, saiu como se os soldados israelenses estavam... Posso falar? Tá. O que você falou foi aproveitado pela imprensa mundial como o contrário, como se os soldados israelenses estavam prendendo uma coitada de uma criança palestina. Quer dizer, tudo tem dois lados. Eu sou mais hawkish, vocês são muito dovish. Eu acho o seguinte, não tem jeito. Não tem papo com esses caras, não tem arrependimento, não tem nada. Só tem ressentimento e é isso, acabou. Porque você vê, o cinturão de kibbutzim que circundavam Gaza era composto de quê? Da velha guarda de esquerda, que tinha programas sociais, programas de amizade com todo esse povo e foram solenemente massacrados. Então, acontece o seguinte, existe a falsidade... Eu também, tá? Geração Shalom Arshav, etc. Né? Mas eu falo, esse... Sim, mas eu quero mostrar... O meu raciocínio é mostrar a traição, que
o cara que você se aproxima, ele tem que ter sinceridade e tem que ter boa vontade, porque é muito fácil dar um abraço. Nós somos cariocas. A gente encontra qualquer um na rua, ô, quanto tempo, aparece lá em casa, eu nem sei onde o cara mora, e assim por diante. Então, minha opinião, eu sou extremamente, infelizmente, radical. Os caras não prestam, não tem papo, tem que acabar com eles e ponto final. E eu não sou Bibi, eu sou apenas, eu acho, é o que é, cara. Esse negócio de, eu vou ser bonzinho, vou me reconciliar, já se foi o tempo. É só, gente. Assim, eu entendo a tua posição. Eu lembro que nos primeiros dias da guerra eu me dizia o tempo inteiro, e todo mundo, uma coisa é o povo palestino, outra coisa só que, sim, independente disso, eu acho que assim, a gente tem toda uma questão de defesa e sobrevivemos mais porque tem um sistema de defesa funcionando. Mas eu acho que tem uma coisa assim de caráter que é diferente. Assim, uma coisa é você lutar para defender a sua casa e outra coisa é você deliberadamente. Eu acho que não é a gente ser utópico, talvez, mas dentro da nossa necessidade de sobrevivência, de lutar para manter um pedaço de terra, tentar ser o mais ético e um coração bom possível dentro da situação. Assim, nesse exemplo. Por que está se gastando dinheiro em reforçar a segurança, etc, etc? Por que lugares do mundo a pessoa não usa Magen David, não usa equipar? Então, não é somente Israel. É uma coisa, porque, como falou a Pilar aqui no outro dia, não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Bullshit. É tudo a mesma porcaria. Não tem papo, a gente tem que estar defendendo a nossa pele, lá e cá. Terezinha, no way, é isso aí, desculpe. Bom dia, gente. Eu estava vindo de táxi para cá, e aí eu pensei, poxa, tem um tempo que eu não, que eu não apareço do grupo de estudos, e tem tempo também que eu não escrevo sobre o texto mesmo. E, enfim, e aí me veio um insight, assim, pensando na história de Yosef, dos irmãos, e aí eu escrevi um trechinho, eu quero muito compartilhar com vocês. O sonho é o mediador do futuro. A trama é o que possibilita a estabilidade depois da turbulência vivida. E aí eu estou me referindo ao texto, né? Principalmente de Miquet e dessa paraxá da qual estamos aqui discutindo, né? Então, enfim, a trama é o que possibilita a estabilidade depois da turbulência vivida. O vir a ser, o porvir, é algo construído a cada segundo, diariamente, através de muito trabalho. E também através da sagacidade. E sagacidade aqui, quero abordá-la como trocadilho de palavra, lugar e imaginação. Tirar a carta na manga, se necessário, para sobreviver. E falando em imaginação, Amos Oz, escritor israelense, fala sobre isso. O fanático tem problema com a imaginação. Tem uma perspectiva de futuro pobre, porque não sonha, não sai do lugar. Enfim, que a identidade e estrutura psíquica de Yosef, e sonhadora, né, de Yosef, nos engaje a sonhar mais. Sonhar e enfrentar os desafios é um ato de coragem e é radicalmente judaico, como no princípio da nossa história. Então, eu escrevi isso, obviamente pensando, né, em Yosef, na relação que ele tem com a família dele, e especialmente agora, mas também quando nós estamos falando do princípio, né? Quando a gente está falando de Abraham e Sara, quando a gente está falando, enfim, de toda a trama que vai acontecendo, né? E que logo depois vem estabilidade, a trama depois acontece, etc. Mas faz a gente pensar o quanto esse ponto, né, de inflexão e essa marca que está presente em Yosef, que é do sonho,
né? É importante também para a gente pegar do texto e colocar na nossa vida. Porque eu acho que, às vezes, quando a situação está muito difícil, quando a gente não consegue se ouvir, quando a relação está emperrada, que é o que acontece agora exatamente, né, com o Yosef e os irmãos, quando ele sonha, quando ele pensa no futuro, quando ele pensa que, né, e a minha família, e a minha relação com essas pessoas, e o meu povo, né, aí sim, tem a possibilidade de uma estabilidade que dá é como se fosse uma catapulta, né, para o porvir, né, para o sucesso. Então, enfim, queria trazer essa reflexão aqui e acho que Muito. a minha conclusão é nenhuma. Eu acho que eu queria mesmo trazer. E eu acho que é isso que é o bacana. O judaísmo é sobre isso. Assim, é trazer uma reflexão que nos gere a inquietação, né? Então, acho que, enfim, acho que a minha conclusão talvez pensar no sonho, né? Eu acho legal essa maneira pessoal, né, que você aproveitou para escreveu isso. E antes de passar para o Raul, queria só ouvir de novo o trecho sobre o fanático que não sonha, que acho que veste demais também o que a gente pode chamar aqui do outro lado, né? Embora a gente não possa negar que também tem fanáticos do nosso lado, mas pode ler para a gente de novo, por favor. Claro. Fanático não sonha. Eu coloquei assim. E falando em imaginação, Amos Oz, o escritor israelense, fala sobre isso. O fanático tem problema com a imaginação. Tem uma perspectiva pobre, tem uma perspectiva de futuro. Pobre porque não sonha, não sai do lugar. Então, eu vou dizer para você. Esse livro da Amos Oz, que é Como Combater... Não é? Como é que chama esse livro? Como Combater um Fanático? Hã? Como Curar um Fanático. É um livro que, se você ler devagarzinho, você vai ler em 2 horas. Muito pequeno, um livro de capa amarela. Eu leio ele várias vezes durante o ano. Ele eu acho, um dos melhores livros que tem, se você quiser fazer um investimento, é por esse livro. Como Curar um Fanático, em português. E o insight do Amos Oz sobre isso é maravilhoso, e você lê isso e você percebe o que você é também, principalmente, o que é muito bom. Queria comentar um pouquinho sobre a questão política que você botou no final, de Yosef, que tornou o povo escravo, só para dizer que é uma advertência de como a concentração de poder é problemática, mesmo quando ela é feita para o bem, como foi feita lá pelo faraó, com Moisés, com Yosef, que ele queria que o povo não morresse de fome. Então vamos fazer aqui uma forma para que o povo não morra de fome, vamos pegar um pedaço antes para depois destruir quando acaba. Isso tudo, a ideia era brilhante, mas no final, na hora que o cara tinha todo aquele poder na mão, na hora que ele foi distribuir aquilo que ele tinha arrecadado, ele cobrou de novo. Olha que coisa desagradável. Se a gente olhar para cá, como é que funcionam esses regimes que fazem assistência social dessa maneira, que vou recolher para depois distribuir. Na hora de distribuir, às vezes dá problema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, sobre a paraxá de verdade, quer dizer, isso também é de verdade, da paraxá. Alguma coisa que vocês falaram aí, acho que não está batendo. Não tem reaproximação nessa paraxá. Não tem vai e gasto, não é se reaproximou, se aproximou. Não tem um passado. Yosef e os irmãos, eles não têm um passado idílico de entendimento. Tá certo? Não tem. Eles têm um passado problemático, de que aonde Yosef era um cara irritante, que achava que ele era melhor que todo mundo, que o pai gostava mais dele, o pai deu para ele uma roupinha melhor, não sei o que, ele se achava o máximo. E a galera... Oi? Ele era um semeador de ressentimentos. Melhor do que colecionador. Ele semeava isso. Espera aí. Fala. Isso tá bom. Tá bom. Tem até um filme, tem até um musical do fulano. Eu não quero entrar na capa de Yoko. Eu quero chegar nesse negócio. Não é que a gente tinha uma coisa idílica que vai voltar e agora, então, nós reaproximamos. Vocês falaram muito nisso. Quando a gente vai se reaproximar... Não. É algo que você tem que chegar a partir de um passado muito ruim.
E você não tem algo idílico para se basear. Ah, como era bom antes. Quando você, por exemplo, briga com a tua esposa, você chega uma hora que você fala, pô, era legal antes não, quando a gente não brigava. Isso é uma coisa, certo? A outra coisa é, essa briga não é boa porque já encheu o saco, mas a gente nunca teve um momento que não brigamos. E se a gente pegar o que acontece hoje em Israel, é exatamente isso. A gente não tem um momento de fraternidade onde a gente quer voltar. A gente não tem esse momento. A comunidade judaica no Iraque tinha 2.500 anos, pelo menos, por aí, ou mais, e foi expulsa em 48 por um pessoal que tinha chegado muito depois, historicamente. E ficou. E era próspera, um terço de Bagdá era judaico, muito próspero. E foi espoliada, roubada, não sei o quê. A gente está querendo não voltar para antes disso, porque antes era muito ruim também. A gente tem que chegar no momento dessa galera ali, igual Yehudá entendeu. Yehudá hoje são os palestinos, certo? Yehudá no passado, esses são os palestinos hoje. Onde Yehudá percebeu que ele está precisando se aproximar de Yosef, tá certo? Está precisando, porque está dando errado para ele, sem se aproximar. É esse caminho que eu acho que a gente tem que a gente talvez vai chegar, talvez não sei. Mas esse é o caminho. Não é um caminho, vamos voltar, vamos nos arrepender. Não é tchuvá. Isso não é tchuvá. Tá certo? É algo diferente, algo que eu quero chegar um momento que eu falo assim, não vale a pena para mim continuar essa animosidade. Não vale a pena. Que é basicamente o que o Jabotinsky falou, né? Quando eu li a primeira vez, a gente ficou horrorizado, porque a gente era novo, jovem, não é possível, que o mundo não é assim, esse cara é maluco, esse cara é não sei o quê. Aí depois, quando você fica velho, você fala, não é que o cara estava tudo certo? Tem algum, rapidamente aqui, Raul, Mas eu queria checar. Raul, peraí, Raul, o ato de Yehudá não é arrependimento, não é techuvá, só para a gente ter clareza aqui. Aquele ato específico. Ele tinha um interesse grande. Yehudá não sabia que aquele fulano lá era Yosef, certo? E ele tinha um interesse muito grande em chegar no cara e comprar a comida do cara. Fosse ele Yosef, fosse ele o seu Miguel, tanto faz. Tinha esse interesse. O que Yehudá fez, ele mostrou para Yosef, pela atitude dele, de que ele já não tinha aquele ranço pelo irmão mais novo e querido. Ele já não tinha mais esse ranço. Então Yosef se sensibilizou com isso na minha leitura da Torá. Porque ele viu, bom, esse cara realmente mudou. Né? Mas não é uma chuva para Yosef, ele foi lá para comprar comida. Não, mas muitas vezes o arrependimento de um, ele tem valor quando ele é percebido pelo outro, né? Pode ser. Às vezes você muda, você melhora, você, por uma questão pessoal, você não percebe tanto essa mudança, mas os outros percebem. E acho que nesse complemento é que você tem a techuvá. Ok. Ah, isso é o livro. Então, 40 pratas do vale a pena, Natal é amanhã. Esse livro vale a pena ler e reler várias vezes. Devagarzinho, é bom. Vamos lá. Certo. Então, realmente esse livro, concordo com o Raul e obrigado por ter trazido, é daqueles que fantásticos, né? É um livro muito bom. E a edição portuguesa, ela é bonita graficamente, né? Até ela é bonita, é gostoso até de manusear o papel em si. Aí você falou de imaginação, citando Amos Oz, eu me lembrei do Albert Einstein. Né? A gente vai fazer um link entre os dois, se é possível, entre Albert e Amos. Que Einstein falava que não desprezando a importância do conhecimento, ainda mais ele que
se notabilizava pelo conhecimento científico, mas ele sempre enfatizava a importância da imaginação. A gente falava a importância da imaginação. E então, assim, só para ver como a ideia da imaginação está no ethos judaico. E o próprio estudo da Torá é um estudo que nos convida a imaginar, nos convida a sonhar. E a questão do sonho, que alavanca, que projeta, que potencializa o futuro, também tem que tomar um cuidado. E é sempre o judaísmo, né? Você tem, né, de um lado e por outro lado, para não cairmos num delírio. Não cairmos num delírio, e é um pouco da diferença que até se fala muito da esperança e do otimismo. O judaísmo não fala de otimismo. Não quer dizer que a gente é negativo, o pessimismo, mas o otimismo é criar uma forma assim, tudo vai ficar bem. É um meio delírio, né? E a esperança, sim, tudo pode ficar bem, né? Mas, eventualmente, vai ficar bem de uma outra maneira, que eu penso, ou vai ficar bem se isso vier a acontecer, o que pode não acontecer, porque são fatores que fogem do nosso controle. E já que você citou o Sachs aqui, vamos pegar também. Se não me engano, o Sachs fala que não tem a palavra otimismo. Eu nunca chequei isso, mas eu acho que não tem a palavra otimismo em hebraico. Se fala em Israel, como fala? Optimism, né? Que não é uma palavra originalmente do hebraico. Então, quanto não tem o pessimismo, que é a irreversibilidade, né? Então, ancorado, não vou zarpar, não vou ficar. E aí a ideia da esperança, que vamos buscar melhorar, não vamos ficar presos a situações que não podem ser transformadas, mas com um pouquinho do pé no chão, né? Ainda que a cabeça eventualmente podendo alçar altitudes mais elevadas do que o terreno árido, muitas vezes, do dia a dia. E aí, já que você citou o Jabotinsky, eu vou citar no espectro político o Ben-Gurion, né? Um pouco do outro lado, que era extremamente pragmático, muito pé no chão, e por muitas vezes falcão, radical. Mas ao mesmo tempo também acalentava um sonho, acalentava uma imaginação, mas uma imaginação que desafiava a realidade, mas na hora do chamado, vamos lá. Então, e vamos ver as nimbus da vida, para a gente, entre elas, também não esquecer dos raios de sol. E eu cito até um pouco do Ben-Gurion, já que você citou o Jabotinsky, porque faz parte, aí fazendo gancho com o Haftarah, que tem uma temática correlata com o encontro, né, que dos reinos que se dividiram, né, na Haftarah, se você pegar aí, né, oi? Acho que Ezequiel, mas que fala do reino do norte, né, da divisão dos reinos do norte e do sul, e como é que traduzido? Stick, é de Ezequiel. De Ezequiel. Como é que stick? Como é que chama? O cajado, o pau de madeira. Vara, a palavra é vara. E aí, da unidade do nosso povo, que eu li há muito tempo atrás, não tem, obviamente, relação com esse conflito atual, mas também tem a razão com as raízes do conflito, ou N raízes. Um artigo do Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, não vou entrar se a gente gosta ou não gosta de tudo que ele escreve, mas ele falava assim, que os palestinos deviam ter feito
deveriam fazer algo que também foi que o Ben-Gurion fez na fundação do Estado, que tinham grupos, também tinham grupos, né, de armados, etc., várias. Mas na hora que pegou o Estado, criou um único corpo partidário diferente. Pode ter vários espectros, mas no que tange a exército, aquilo que representa o Estado na sua luta, um único, né? E não foi uma tarefa muito fácil, mas assim foi feito. E o Thomas Friedman fala assim, os palestinos, quem representa? A gente começa a dizer, esse não representa, aquele não representa. E a gente sabe mais os que não representam do que representam. Então, assim, ele sugeriu, como um jornalista, talvez no seu sonho, na sua imaginação, que aquele exemplo de Ben-Gurion fosse traduzido, implementado pelas inúmeras lideranças palestinas. A única coisa, no meu ponto de vista, que ele não abordou, talvez um artigo não dê para abordar isso, ou careceu na visão dele, é que a história é um pouco diferente. A decisão do Ben-Gurion, talvez, como ele era muito conhecedor do texto bíblico, ele talvez pegou isso aqui, vamos unir nas nossas diferenças. E a raiz histórica, o conhecimento da história muito profundo do Ben-Gurion, talvez alavancou ele a entender como a gente deve construir o futuro entre trancos e barrancos. E aqui a nova liderança, a surgir esperançosamente palestina, ainda poderia, pegando a imaginação de Thomas Friedman, aprender isso, mas teria que fazer uma revisão na sua própria história. Então é isso. Posso falar? É só... Não, é só um segundo. Depois você, Editon, não sei se tem mais gente, mas tem que lembrar que nós estamos chegando, já são 9h30. Tentar prezar por isso, vai. Sérgio, Rabino, eu acho que nesse processo todo tem um fator que a gente não está considerando, que é poder escolher, né? Você ter uma opção de fazer ou não fazer. Eu acho que quando você não tem pressão, uma pressão externa que te move a tomar uma atitude, e tudo depende do seu livre-arbítrio, do seu motivo, propriamente, a coisa é totalmente diferente. A questão que o Raul colocou, que os palestinos, por sobrevivência, talvez venham a se aproximar de Israel a uma solução de dois estados, etc., é uma pressão muito forte. E tudo que ocorreu nessa história de Israel, mesmo antes de existir o Estado, em 29, em Belém, vai e volta. Não, quer dizer, tem uma pressão, aí o mundo pede, pelo amor de Deus, coitadinho, para. Aí volta, aí fica mar de tranquilidade, e depois, de novo, não tem mais a pressão externa, a gente tem de novo, novamente, a mesma situação. Então, quando o atual premier, o Bibi, fala que a gente vai até o fim, ele está visando isso, ele está visando que, olha, agora a pressão é total, é fatal, vamos e não tem como sair dessa direção. Minha opinião pessoal, tá? Só isso. Obrigado. Editon. Saiu uma pesquisa recentemente agora, isso é pela Stand Brasil, do André Lax, falando justamente, e é uma pesquisa inclusive que entrevistando a população palestina. E aí, 63% da população palestina na Cisjordânia, e 38% da população palestina na faixa de Gaza, ainda mesmo isso com o atentado terrorista do 7 de outubro, ainda prefere o governo do Hamas ainda. Prefere o governo do Hamas. Recentemente essa pesquisa agora. E isso o que eu quero colocar em relação a isso? Israel tem que dar uma resposta, sabe muito bem disso, que Israel tem que dar uma resposta. Só que
o que a opinião pública falaria sobre de Israel? O que a opinião pública ia falar de Israel? E aí, por que eu coloco a questão da opinião pública? Porque, segundo a Torá diz que a gente tem que prevalecer de sua vida, né? A Torá sempre prevalece a vida. E aí, quando esse Israel vai matar os terroristas, mas ao mesmo tempo vai morrer inocente ali. Vai morrer crianças, vai morrer mulheres, vai morrer pessoas inocentes ali. Você é só terrorista que vai morrer. Até mesmo os terroristas são covardes. Eles se escondem atrás das crianças, se escondem atrás das mulheres, para poder fazer a barbárie que eles fazem. A opinião pública não entende isso. E a opinião pública vai ver, está vendo, Israel está pegando crianças inocentes palestinos. E ao mesmo tempo, a Torá nos coloca que a gente tem que preservar a vida em primeiro lugar, preservar sempre a vida. É isso. E aí, com base nesse raciocínio, nesse pensamento, eu não quero dar uma resposta aqui de imediato. Eu quero colocar essa questão para a gente poder pensar. Agora, Raul, você falou então que quando Yosef encontrou com seus irmãos, não houve um arrependimento ali, né? Seu arrependimento sincero ali. Mas a Torá fala que quando Yosef encontra Benjamim, o seu irmão mais novo, Yosef chora. Yosef chora. Então, quer dizer, não houve arrependimento ali quando Yosef encontra seus irmãos, no caso é Judá, mas só que a Torá fala que quando Yosef encontra seus irmãos, e está na Torá lá, escrito lá, inclusive Benjamim, inclusive, Yosef chora. Então, como é que é esse choro? Não é bem esse choro? Como é que é esse choro? Como é que é isso? É que eu fiquei meio na dúvida que é assim, e a Torá fala que Yosef chora quando encontra seus irmãos, né? E ao mesmo tempo você colocou isso que Yosef encontrou Judá, mas não houve aquele arrependimento. Então, como é que é isso? É uma dúvida que é assim. Se quiser responder, depois eu falo. Editon, então, existem 3 exceções a Pikuar Nefesh. Pikuar Nefesh é quando você precisa escolher, se você tiver que escolher entre burlar uma mitzvah ou morrer, você tem que escolher burlar a mitzvah. Com 3 exceções. Existem só 3 mitzvot que você tem que escolher morrer ao invés de burlar, se você estiver nessa encruzilhada, que são assassinato, adultério e idolatria. Ou seja, na questão do conflito israelo-palestino, se você não matar o terrorista, mas se você tiver que escolher entre matar o terrorista do Hamas ou ele te matar, você tem que escolher ele te matar, entendeu? Porque isso é uma exceção às leis de às alahot de Pikuar Nefesh. Bom dia, pessoal, bom dia. Eu estou querendo falar assim, sobre a Paraxá, falar um pouco de um lugar um pouco diferente, sim, um lugar de fé mesmo, assim. Acho que é importante, às vezes, em alguns momentos, a gente se encontra em situações de dilemas morais, em situações em que a gente tem que fazer algumas decisões, né, assim. E, assim, eu pessoalmente tenho recorrido à fé nesses momentos e procurando me ligar, assim, para eu poder, nas minhas escolhas na minha vida, poder fazer escolhas que condigam com aquilo que eu quero para mim, né? E para as pessoas próximas de mim também. E dentro disso eu fico examinando a Paraxá, e essa Paraxá que, no momento que os irmãos chegam para Yosef, e Yosef fala para eles que tudo que eles fizeram com ele foi Deus, né? Foi Deus ali, foi a mão de Deus. Então ele não chega culpando os irmãos, ele não chega dizendo para os irmãos, olha o que vocês me fizeram, não. Ele chega e ele diz, né, tudo isso foi feito pela mão de Deus. E eu fico pensando assim, né, como que ele se colocou nesse lugar de dizer, foi Deus que me colocou aqui para mais adiante, no momento de fome e necessidade, eu estar aqui para poder auxiliar da melhor maneira possível, né,
sofrendo tudo que ele sofreu, ele ainda poder ter essa humildade. Né? Humildade acho que é uma coisa que muitas vezes falta no dia a dia, assim, eu digo por mim mesmo. Acho que eu estou podendo ser mais humilde, assim, e pensar mais nisso, né? Veio uma imagem para mim, muitas vezes a gente vê na rua, assim, né, uma pessoa com um carro, aí tem um adesivo atrás, assim, né, foi Deus que me deu. Tu imagina que todo mundo já tenha visto isso, né? Aí muitas vezes a gente agradece pelas coisas boas que Deus dá para a gente, mas até que ponto a gente consegue ter essa humildade de agradecer os desafios que Deus coloca na nossa vida, né? Porque agradecer aquilo que é bom é fácil, mas agradecer aquilo que no momento a gente não consegue ver que é bom é difícil. Mas a dificuldade é para se vencer, não é? Para a gente poder evoluir, para a gente poder se desenvolver. Então, assim, a gente está passando por momentos de dificuldade enquanto povo, e eu tenho a fé de que a gente vai poder sair desses momentos mais fortes. Uma coisa que para mim assim sempre fez um certo sentido, quando as pessoas diziam assim, a vida ela não fica mais fácil, a gente que fica mais forte. E assim isso fazia sentido para mim de alguma maneira, mas hoje eu posso dizer que eu sei disso. Né? Passei algumas dificuldades na minha vida que hoje eu tenho esse lugar de poder dizer que eu sei disso. Então, assim, eu desejo que todos nós possamos sair mais fortes, enfrentando as dificuldades que a gente tem para enfrentar na nossa vida, tanto aqui quanto em Israel, em todo mundo e todos os povos e todas as pessoas desse planeta. Porque essa vida é uma vida que a gente pode valorizar cada vez mais todos os seus aspectos, positivos, negativos, e procurar crescer. Né? Sábio é aquele que consegue aprender, né, a todo momento, em todo lugar, sempre se colocando nesse lugar de aprendiz. Então é isso que eu desejo para mim e para todos nós aqui. Maravilha. Eu acho que eu quase não ia terminar com a minha reflexão, mas vou terminar com a minha reflexão, apesar da tua reflexão deixar a gente aqui bacana para, como diz o Vitor, sair daqui hoje carregando alguma coisa, ou sair daqui hoje melhor do que a gente chegou. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que participou. Eu costumo dizer sempre, e vou repetir sempre, que quando Germano não participa é porque a discussão está boa. E vou acrescentar que quando Germano e Ricardo não participam é que a discussão foi ótima. Mas óbvio que a gente adoraria ouvir deles um pouco, né, do conhecimento, da sabedoria de... Ele guardou o escrito. Perfeito, então. Então, é sinal que teve coisa boa para todo mundo poder ouvir e sair daqui melhor. E tenho certeza que ano que vem em Vaigache eles vão trazer, em Vaigache vão contribuir maravilhosamente. Então, também vou deixar aqui, como encerramento, né, como o Vitor mesmo diz, fulano, as palavras finais. Então, eu vou dizer, André, as palavras finais. Eu, quando estava lendo isso aqui, estava lendo Vaigache, fiquei pensando, por que José mandou buscar Jacó no Egito? E por que Jacó resolveu ir? Se, em Lech Lechá, já estava dito lá para Abraão, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra alheia, eles serão escravizados e afligidos por 400 anos. Ok, que também estava escrito que eles iriam sair de lá com muitas riquezas, etc. e tal. Mas poderia não sair, porque a profecia pode ser pela metade. Então, eu só fiquei me questionando por que, se nós, entre aspas, já sabíamos que ia ser escravos no Egito, vou deixar aqui o pensamento final, por que Jacó concordou, ok, que ele foi lá ver o filho, mas por que ele concordou que fosse no Egito? Tá? Qual era a opção dele? Negociar. Nessa paraxá a gente discutiu muito pela política e tal, mas tem um tema teológico importante que é da providência divina. Quando ele fala, foi Deus que me mandou aqui.
para fazer, não sei o quê. Então, a gente não discutiu isso hoje, mas essa paraxá é muito forte em relação a isso, a Torá inteira é forte em relação a isso. Deus já tinha tudo, essas coisas ruins já foram todas planejadas por Deus para chegar naquele negócio. Essa é uma ideia que a Torá tem muito, eu não sei explicar. Ficou em aberto. Então, com isso aqui, eu agradeço todo mundo, me despeço. Shabbat Shalom antecipado. Obrigado a todos. Um último recado para quem está aqui e para quem está online. Dia 24, que dia é dia 24? É domingo? Dia 24 tem distribuição dos panetones que a Ares todo ano faz, pensando pessoas que dedicam a sua vida a outros, são os bombeiros, e que normalmente estarão lá de plantão, seguindo a sua dedicação, então estão todos convidados a participar. Inscrições até amanhã, 4 horas da tarde. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado.